Alô, time RL, Resenha Loading no ar. Semana de Campeonato Brasileiro. Você tá nervoso, ansioso, preocupado? Ou tá tranquilo no ar-condicionado, tomando uma gelada? Manda aí a sua opinião aqui no Resenha Loading. Hoje a mesa tática é dedicada ao Campeonato Brasileiro e eu quero a sua opinião. Então se inscreve no canal, aciona o sininho para que você receba todas as notificações. Raquel Mota, tu tá tranquila ou como é que tá? Tranquilo, mas que rubro-negro está tranquilo. Mas eu tô ansiosa pra caramba, porque eu adoro o Campeonato Brasileiro. E a gente vai ter bastante coisa pra falar, muito time pra analisar, é muita resenha. Promoção R$9,99. Marlon, você está aqui no Resenha Load, que alegria, querido! Tá barato demais! Eu tô com a galera aqui do Resenha Load, então segue a gente aí. Vai ter jogaços demais, do hein? Brasileirão. Bom demais contar com a tua alegria. B. Oliver! Um prazer. Cara, no início do ano eu sempre costumo brincar. O brasileiro tem duas certezas no início do ano. A morte que todos estamos ansiosos para o Campeonato Brasileiro de Futebol. E, rapaz, Eu acho que pelo comentário dele, tá preocupado. tá tenso pra nós. É. Tá tenso pra nós. Michael, você tá tranquilo? Tá animado? Tá tenso, né? Prazer de novo estar aqui no Resenha Load, batendo esse papo sobre o Brasileirão, que pra mim é o melhor campeonato nacional que tem no mundo, mais disputado. Patrick, o que você sentiu do clima nos estádios? A galera tá animada ou preocupada? As pessoas estão preocupadíssimas porque os times ainda não estão muito bem encaixados, né? O Maicon jogou aqui uma polêmica, falou que o brasileiro é o melhor campeonato do mundo. E eu quero trazer uma coisa aqui que o B. Oliver trouxe também. Outra certeza do Brasileirão, que pelo menos uns 2, 3 times vão ficar sem técnico aí, vão mudar. Gente, eu quero no uma mínimo. aposta hoje. Quantos vão rodar já na primeira rodada, primeira leva, né, do campeonato? Gente, eu fico sempre preocupada com isso, porque eu acho que é o seguinte, a gente não tem planejamento de médio e longo prazo no Brasil. Então, o treinador perde 3 jogos, ele sai, o clube tem que pagar aquela conta. Hoje temos grandes clubes subindo da Série B para fazer um campeonato brasileiro forte esse ano. Temos alguns clubes com a SAF. Vocês acham que os clubes que são SAF vão se dar bem? Ou não vai fazer diferença porque precisa de um tempinho ainda? Cara, eu acho que se dar bem é uma palavra muito forte. Para os outros times, pelo menos para Vasco, Cruzeiro e Bahia, eu acho que é certo, ou quase certo, que os times estão melhores do que nos últimos retrospectos desses times que apresentaram no Brasileirão. Cruzeiro não joga o Brasileirão Série A há 3 anos, eu acho, 4 anos. Então a torcida tá animada, tá com aquela expectativa escutei, tensa. um passarinho me contou que o Ronaldo já tá de olho em outro clube. Outro clube? É, outro clube. Se ele quiser, tem técnico também. O VP tá querendo ir embora aí. Por favor, Vambora. por favor, leva. É um Torcida que do pode Flamengo cair. não quer jogar com ele, não, Brasileirão, não, hein? E aí, Vanessa, colocando o que o Marlon citou, por isso é tão importante que os clubes joguem os estaduais. Porque é durante os estaduais que a gente tem uma ideia de como é que tá cada time. E é nessa que eu discordo do B. Oliver quando ele falou do Cruzeiro. O Cruzeiro não foi bem nos estaduais. O Cruzeiro não teve uma constância de jogo. E se a gente for pegar o retrospecto do Cruzeiro, não é nada favorável para que ele já entre agora no Brasileiro, se já não Mas, gente, mudar é muito automaticamente. ruim o time voltar e cair no ano seguinte, Sim. gente. Isso é horrível. Tem Pois é. uma porcentagem, né, que 70% dos clubes que sobem caem nos próximos 3 anos. Então vamos ver como é que essas SAFs e os clubes que sumiram, porque o Grêmio não é Não SAF. tem como colocar nessa porcentagem, não. O Vascão, Tomara. coitado do Vascão. O Vascão deu ruim. É. Essa porcentagem não conta. Eu acho que o torcedor tem que ter um pouco mais assim, de calma com as SAFs, porque as SAFs elas não são milagre, né? As SAFs vieram para os clubes não acabarem. Tipo, tô rica e Só vou que ganhar. Não, Só que não é bem não. assim. As SAFs vieram para os clubes não acabarem porque o Cruzeiro era um clube que estava extremamente endividado. Se o Ronaldo não tivesse comprado boa parte do clube, o Cruzeiro ia acabar. O Vasco também estava num momento bem ruim, então eu acho que os torcedores têm que ter um pouco de calma. Eu quero levantar uma polêmica aqui para vocês. Ih. O Ronaldo, ele promoveu o Pesolano, jogando ele pro Valladolid? Pô, aí pega, né, Patrick? Eu acho que pode ser, né, que ele negocie lá à frente, como o Textor fez com o Botafogo também, pegou o Jefinho. Mas é aquilo, né? Só o futuro dirá. Acho que a visão do torcedor comum sobre a SAFs ainda é muito pouca. Ninguém sabe qual vai ser o destino dos clubes ainda. Então acho que a galera tá mais com uma visão como se fosse, antes da SAF chegar, como se fosse um PSG ou um Manchester City,
que o clube já ia ficar super rico, comprando todo mundo, e É, não é bem mas assim, né? a Porque ideia- o torcedor, a ideia é essa, ele né? não entende que a SAF veio para ajudar o time dele. Uhum. Ele acha que Mas tipo, a é um SAF chegou, projeto que é, tem que ter um tempinho gente aí pra vai- dar certo, gente. chegou e vai mudar. Não é que nem o Flamengo. O Flamengo tá jogando o que tá jogando hoje porque antes fez um projeto, exato. Já está há muito contrataram tempo. jogadores e foi indo aos poucos para estar chegando o timaço que tá hoje. Exato. E quando o Landim foi questionado sobre o formato SAF do Flamengo, o que o Landim colocou é que ele queria seguir a fórmula do Real Madrid, em que o Flamengo ainda detém a maior parte do clube e é ele quem decide boa parte do aspecto financeiro. Então, quando a gente fala de SAF no Brasil, o que os torcedores pensaram foi justamente o que o Michael havia colocado. Achar que é um PSG, Sim. que é um Real Madrid, e não é a realidade financeira. O que a gente tem hoje de dinheiro circulando na América Latina, que você tem do mercado da bola na Europa, isso também configura uma mudança na estrutura financeira dos times, seja de jogadores, seja de negociação. Palmeiras, por exemplo, não é SAF, vendeu o Endrick a quanto? 500 milhões. Então, assim, já é um dinheiro que tem em caixa do Palmeiras e quantos outros jogadores ele vai poder comprar com esse dinheiro do Endrick que vai jogar o Brasileirão pelo Palmeiras. É, uma coisa que a gente pode observar é que o torcedor do Cruzeiro, o torcedor do Vasco, o torcedor do Botafogo, que também virou SAF ano passado, esses torcedores sofreram muito e foi se criando uma expectativa, porque o John Textor, o do Vasco Josh, o Ronaldo menos Uhum. até, mas esses caras prometeram muita coisa. Sim. O Josh Wander, quando o Vasco nem era comprado, já estava dizendo: o Vasco vai igualar o Flamengo na questão orçamentária, o Vasco vai brigar, vai ser destaque já no primeiro eu ano. acho que assim, Isso eu vai- entendo que o é torcedor estar vai em guardando. igualdade de condições, mas não existe milagre, Sim, né? o Não existe torcedor milagre. vai guardando. A gente sabe que guardando. esses clubes investiram em contratações, investiram em novos talentos, muitos usaram garotos da base. Só que, cara, não é milagre, né, Patrick? Tem que ter um tempo aí. Com certeza. O Vasco vem aí tentando se estabelecer, contratou um técnico novo que se destacou bastante nos últimos campeonatos pelo país e vem tentando se estabelecer de fato, né? E tá num bom caminho pra mim o Vasco, assim, melhor do que o Botafogo, que tá um pouco bem mais ou menos. Né? Pelo menos tentando organizar as finanças e manter ali para um... acho que é um projeto a longo prazo, né? Não é uma coisa imediatista. Sim, mas você explicar, é o que eu tava falando, você explicar isso para um torcedor que tá vendo seu time 20, 15 anos em ladeira abaixo, eu acho que é muito complicado, cara. Esses times vivem uma situação muito complicada, com esperanças de melhora, mas o torcedor é passional, né? Ele quer que o clube vença, não importa como. E eu já tô pensando já no Mundial. Real Madrid, vai chegar! E o Vascão vai chegar! Ai, meu Deus do céu. Tomara, Me tomara. empolguei, hein? A melhor parte, eu acho, do campeonato é quando ele começa e você tá cheio de esperanças, independente, eu acho, até de como foi o estadual para cada uma dessas equipes. Mas o torcedor, ele alimenta uma esperança de que é um novo campeonato que está começando e que, de alguma forma, pode ser diferente, porque a gente vê isso acontecer. Às vezes você tem uma equipe disputando 2, 3 campeonatos e às vezes não se dá bem em um, às vezes eles são concomitantes e ele se dá bem em outro. Não tem muito uma fórmula, né? Não dá pra gente prever. Ah, o estadual foi ruim, então o brasileiro vai ser ruim. Às vezes não, né? E a gente tem bastante gente com esperança, né? Porque o Grêmio vem com o Soares, o Fluminense arrumado com o Fernando Diniz. O Atlético Mineiro tem um time bom e tem um técnico Hulk em também grande bom. fase. Hulk em grande fase. O Kudê também é um técnico que demonstrou que tem bastante capacidade. O Palmeiras bem arrumado sempre com o Abel Ferreira. Então a gente tem bastante gente com esperança no Campeonato Brasileiro. Dos times que subiram, como você falou, o Grêmio acho que tá melhor, sim, em comparação aos outros. E em relação à torcida também, com o Soares, que é um grande nome, que muita gente nem imaginava que fosse jogar no Brasil, que é o grande trunfo aí do E Cruzeiro. vocês não acham também Esse que é alguns muito bom. jogadores que foram repatriados, o retorno, por exemplo, do Marcelo, né? A gente vai ter um elenco no brasileiro de grandes nomes de jogadores, né? Sim, claro. O Soares veio, tem o Marcelo, tem vários jogadores que, por exemplo, o Gerson voltou pro Flamengo, vários jogadores que só aumentam o espetáculo que é o futebol brasileiro, voltaram ou vieram, né? Porque o Soares não era daqui. E esse Brasileirão promete, na minha opinião, vai ser um dos melhores brasileirões da história dos pontos E corridos. tá Tem- como todos os clubes, chamados clubes grandes Sim, do país, sim. né? Só, se eu não me engano, só o Guarani, que não foi campeão, que não está na Série A. O único clube que não foi campeão, que não está na Série A é o Guarani. Tem uma outra questão também que a gente tem que avaliar um pouco, né? Quando a gente começa as primeiras rodadas do Brasil, a gente tem que lembrar, os grandes do Brasil estão jogando
ou Libertadores ou Sul-Americana. E a gente sabe que tem treinador que prioriza determinada competição em detrimento de outras. A Libertadores esse ano aumentou o valor da sua premiação. Então isso pode impactar também as primeiras rodadas do Brasileiro. Quando, por exemplo, um time entra com um time misto, e aí pode não ter uma boa apresentação nessa primeira rodada ou na segunda. Então, as primeiras rodadas do Brasileiro também são fundamentais numa competição de pontos corridos. O Flamengo, no ano passado, não conseguiu ser campeão porque perdeu muitos pontos no início. Ganhar aquela gordura, que é a única gordura que a gente quer Exatamente. ganhar Ganha na vida, boa. né? Que é a gordura boa. Aquela coisinha, nada disso. Porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil porque ele é um campeonato de regularidade. Não dá pra você começar bem e terminar e bem o campeonato inteiro. Tem uma hora que, né, às vezes o time sente, ou às vezes o time está se dividindo em outra competição. Então, se você consegue alavancar o início da competição ganhando uma gordura, já te dá um alívio. Calma, paz e tranquilidade, né? Por isso que é importante ter um elenco bom, recheado com ótimos jogadores, né? Tem clubes que precisam contratar, pra mim o Vasco é um deles. Precisa contratar Botafogo também. O próprio Flamengo, Santos. que falam bastante, mas o Flamengo hoje tem um problema na lateral. O Varela, se machucar, o Vitor Pereira tem que ficar pegando algum outro jogador para poder jogar na lateral. Então, ele pediu para que o Marcos Braz comprasse volante. Quando o que a torcida pede mesmo é uma figura na lateral. O Varela tá jogando bem, mas se ele se machucar, quem é a referência? Assim como outros times repatriaram outros jogadores, como o Arthur, por exemplo, que voltou pro Palmeiras. Quem vocês acham que briga pelo título no Campeonato Brasileiro? Sempre entra em evidência Palmeiras, Galo e Flamengo, porque são os times que vêm sendo protagonistas diante desses últimos anos. E eu acho que não foge muito disso. Tem o Corinthians, que também pode brigar. Fluminense, estamos esquecendo aqui do Flusão. Grêmio também, porque também. não é nada, nem nada. Quem tá lá na frente é o Suárez, um dos melhores atacantes da Espanha. Então, mas eu acho que não foge disso, não, desses três clubes. Eu acho que o Leão do PC pode ser uma surpresa agradável também. Eu acho que o Fortaleza pode surpreender. Pela campanha que fez no Nordeste, vem de um momento bom. Pela pré-Libertadores, eu acho que o Fortaleza vem uma boa tocada. Os times carioca, tanto o Botafogo, tanto o Vasco, no meu ponto de vista, é metade da tabela. Não é porque virou SAF que vai ganhar o campeonato, não. É ali, de décimo até o 8º lugar. Vai pegar a Sul-Americana? Acho que o Vasco consegue. O Botafogo vai depender da contratação conforme for correndo. O Botafogo tá numa chave muito difícil. O Botafogo vai, conforme for correndo o Campeonato Brasileiro. Porque até então, o Botafogo ainda não mostrou um futebol lá SAF, um futebol bom. Pode ver que não conseguiu nem se classificar para a semifinal do Campeonato Mas quando Carioca. a SAF entrou no Vasco, eu tive esse mesmo pensamento. Deixa eu olhar para o Botafogo, ver o que está acontecendo lá, porque em breve vai acontecer com o meu time, e foi exatamente isso. É um processo. Não dá para o torcedor falar, ai, beleza, agora tá tudo resolvido. Não tá. Não. Se a gente lembrar também, o Figueirense foi um dos primeiros que trouxe a SAF e o clube quase quebrou, né? O Figueirense tá numa fase muito ruim, o Figueirense trouxe a SAF, então depende do clube. O Botafogo tem 2 problemas. O elenco não vem bem e ainda tem a Sul-Americana. Ou seja, o Luiz Castro tá numa sinuca de bico ali, porque ele vai ter que conciliar o time que vai jogar, aí não pode se cansar, aí perde. Aí... Com um elenco que não tem grandes peças não tem e grandes numa peças chave de muito reposição. difícil, porque se você analisar a Sul-Americana, a chave do Botafogo é uma das mais difíceis. Você, o que você acha? Deixa aí no comentário pra gente. É importante que você esteja inscrito aqui no canal. Compartilhe esse vídeo para você ajudar o Resenha Loading a crescer ainda mais. E se você quiser vir participar com a gente, já sabe, se inscreve no canal, manda um direct, que a gente chama você. Você vê, olha só, descobri esse rapaz na Vasco TV, dando entrevista. Faz aí a promoção do Pedro Raul. Então vamos lá, você aproveita, hein? Promoção do Pedro Raul saindo a R$ 9,99! Não, eu quero o Pedro Raul no meu time! Eu quero que ele fique não também. vou liberar, não quero Também. ir na promoção. Acho que a promoção agora tá mais pro VP do que qualquer outro, não é não? Torcedor do Flamengo, fica tranquilo. Tem promoção do VP saindo a 99 centavos. Que isso? Isso é para não jogar o Eu brasileiro. acho que ele podia ir de graça. Já pensou fazer aquela brincadeirinha do Rubro Negro, você leva Pedro Raul no lugar do Vitor Pereira? Aí ele lá, sim! Eu só compro o Vitor Pereira se for pague 1, leve 3. Vem o Vitor Pereira, o Arrascaeta e o Gabigol. Aí não, né, Aí você tá Oliver? Aí você tá sonhando querendo... demais, né? aí não, né? Olha só, vou te pedir então agora para você encerrar o programa com aquela personagem que não tem nome ainda e que a gente está fazendo, abrindo a votação aí. Escolha o nome dessa personagem que vai fazer parte agora do Resenha Load.
Vota aí que a gente quer saber qual é o nome dessa pessoa. Então se inscreve, faz aquela chamada, se inscreve no canal, vem aí o Campeonato Brasileiro, manda ver, Então, capricha. fechado. Vem aí o Campeonato Brasileiro. Não entendo nada de informação, mas a gente vai trabalhar junto nessa caminhada. Escolhe meu nome aí no Instagram. O nome? @resenhaload. Bota lá qual o nome que você quer que eu seja, que eu vou ser, menino. Senão eu vou acabar botando 12 jogadores dentro do gol. Oi, Pedro. Oi. Semana que vem tem mais. Tchau, até a próxima.